Boa noite a todos. Bem-vindos, bem-vindos. Nós vamos iniciar a nossa live sobre a BNCC. Sejam todos bem-vindos. Algumas pessoas estão acessando ainda, né, pelo YouTube. É um prazer imenso mediar essa conversa, né, com duas colegas muito queridas. Então, eu vou começar fazendo uma breve apresentação, para que vocês entendam qual é o propósito da nossa conversa. Eu gostaria de dizer a todos de antemão que fiquem bem à vontade para interagir conosco pelo chat. Ao final, provavelmente a gente podemos fazer uma rodada, 2, 3 de perguntas, né? Eu vou tentar selecionar as perguntas ao longo da nossa interação, mas, por favor, fiquem bem à vontade, esse é o objetivo, é uma conversa, e é muito importante que todos interajam também conosco. Então, eu sou a professora Aline Cassaldaga Cavalheiro, sou professora da Universidade Federal da Fronteira Sul, do campus Chapecó, do curso de Letras, e essa conversa sobre a Base Nacional Comum Curricular, cujo título é uma leitura crítica da BNCC, Compreensões Subjacentes, foi motivada por uma vontade minha, a princípio, de organizar alguma atividade formativa para os meus alunos da graduação em Letras, nesses tempos de distanciamento social, né, em que a gente não está tendo aula presencial na nossa instituição. E essa ideia também foi motivada por um convite do Centro Acadêmico de Letras, do campus Chapecó, que se dispôs a organizar uma série de atividades que pudessem ser oferecidas de forma não presencial, para a gente manter esse vínculo, né, entre professores, discentes, especialmente, né, durante esse período todo. Então, com isso, eu gostaria de agradecer muito a parceria dos centros acadêmicos, dos cursos de letras, de Chapecó, de Realeza e de Cerro Largo, que estão apoiando e que divulgaram essa nossa atividade. Também agradeço o apoio da coordenação do curso de letras do campus Chapecó e do Centro de Línguas do campus Realeza. Bom, para a nossa conversa de hoje, então, nós temos a participação de duas convidadas bem especiais, as organizadoras da obra, cujo título foi atribuído a essa nossa conversa, o livro Uma Leitura Crítica da BNCC, Compreensões Subjacentes, publicado em 2019 pela editora Mercado de Letras. Eu vou compartilhar aqui para vocês verem a capa do livro, né? Rapidamente, para que todos conheçam, né, e fica o convite para que vocês comprem a obra, leiam, porque a nossa conversa de hoje é baseada nessa obra que as colegas organizaram, né, e que trata do ensino de língua portuguesa e das condições de produção também da BNCC. Então, já estão na telinha aí, né, as nossas convidadas especiais, né, professora doutora Terezinha Conceição da Costa Ibes, da UniOeste de Cascavel, e a professora doutora Márcia Kremer, nossa colega prata da casa do campus Realeza. Bem-vindas, gurias. Obrigada. Olá, pessoal. Obrigada. Oi, gente linda. Estamos vendo várias pessoas que conhecemos aqui ao lado. Nós não conseguimos responder, mas a Aline já vai fazer essa mediação. Um abraço a todos e a todas, queridos colegas, amigos, orientandos. Que nós tenhamos uma excelente noite hoje, de muita conversa bacana sobre esse documento. Boa noite a todas, a todos. Também estou olhando aqui os nomes aparecendo aqui do meu ladinho aqui. Que coisa boa poder falar com vocês nesse período de distanciamento social, né? Só assim nós podemos nos reencontrar virtualmente. É um grande prazer estar aqui hoje conversando um pouquinho com cada um de vocês. Obrigada pela presença de todos, especialmente, Aline, muito, muito obrigada pelo convite. Maravilhoso. Imagina, desde já queria agradecer imensamente, né, por terem aceitado o meu convite, essa conversa que inicialmente foi pensada para os meus alunos do curso de letras, mas que felizmente expandiu, né, isso se expandiu, a gente tem, como vocês mencionaram,
a presença, acompanhando a nossa live, de colegas de outras áreas, inclusive de outras instituições. Isso nos deixa bem felizes, né? Então, obrigada imensamente desde já. Falando um pouquinho sobre a obra, rapidamente, antes de apresentar o currículo das duas professoras a todos, essa obra, ela tem um olhar mais atento, né, todas as discussões, os 12 capítulos que acompanham sobre o componente curricular de língua portuguesa no ensino fundamental, né? Então, é um olhar para a base do ensino fundamental, pensando algumas questões de língua portuguesa, mas para quem não é da área, né, e está acompanhando, toda a discussão que a gente pretende fazer aqui, chamar atenção para as condições de produção do documento, enfim, acho que são contribuições importantes, independente da área, né? Porque vamos falar da base como um documento, como um gênero do discurso, inclusive, né? E das suas condições de produção e de concepções subjacentes, enfim, a esse documento que tem sido, né, tão falado, né? E que as redes de ensino precisam se debruçar sobre ele, estudar, porque, enfim, é um documento normatizador que a gente tem, né? Então, a proposta dessa obra, que a Terezinha e a Márcia organizaram, é olhar para além do que está exposto, na verdade, verbalmente, né, na sistematização do documento, destacando posicionamentos ideológicos, valorações axiológicas que orbitam em torno das competências e habilidades definidas como essenciais à aprendizagem dos alunos, né? A perspectiva adotada nessa obra que elas organizaram é a concepção interacionista e dialógica da linguagem que emerge dos escritos do Círculo de Bakhtin. Depois elas vão poder abordar melhor essa questão e explicitar a vocês, né, que é a base teórica com a qual as duas professoras trabalham. Então, antes de apresentar o currículo ainda, eu gostaria de falar brevemente sobre algumas questões relacionadas ao contexto de produção da BNCC, que depois as professoras vão aprofundar, e dizer que a minha vontade de chamá-las para essa conversa foi muito a partir dessa questão que elas trazem na obra, né, especialmente no capítulo de abertura da obra, elas trazem um pouquinho sobre essa contextualização, né, porque a gente sabe que a discussão sobre a base não é do ano passado para cá, né, já tem uma longa caminhada ali, foram várias versões do documento, então acho que é muito pertinente o que essa obra traz, o que os autores abordam, né, e as duas como organizadoras, como pensaram a estrutura dessa obra toda, que toca nessas questões que são cruciais, porque para a gente entender o documento como esse, é fundamental que a gente entenda o projeto político ideológico que dá sustentação a esse documento e toda essa caminhada de construção, né, que foi longa, que não deixou de ser controversa e tudo mais, né, depois as professoras vão poder aprofundar. Então, eu só gostaria de ressaltar que a minha ideia partiu daí, tá, e eu espero que com isso a gente possa contribuir para que, né, compreendamos melhor o documento que é a Base Nacional Comum Curricular. Então, eu vou falar brevemente, apresentar para vocês o currículo da professora Terezinha, tá? Então, a professora Terezinha da Conceição Costa Ibes é professora associada da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, UniOeste. A Terezinha atua no programa de pós-graduação em Letras, no programa de pós-graduação mestrado profissional, o Prof. Letras, e no curso de graduação em Letras. A Terezinha é graduada em Letras pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, UniOeste, tem mestrado e doutorado na área de estudos da linguagem pela Universidade Estadual de Londrina e é pós-doutora em linguística aplicada pela Universidade Federal de Santa Catarina. Tem experiência na área de linguística, com ênfase em linguística aplicada, com pesquisas envolvendo os temas formação continuada de professores de língua portuguesa e o trabalho com gêneros discursivos na sala de aula. É líder do grupo de pesquisa Linguagem, Cultura e Ensino, é membro associado da UNPOL, vinculando-se ao GT Gêneros Textuais Discursivos, atua em ações de formação continuada em língua portuguesa, ofertadas por municípios, especialmente pelo Estado do Paraná, pelo MEC. A professora tem uma vasta produção de artigos, capítulos de livro, organizações de livros, participação em muitos eventos, várias orientações concluídas, além de uma atuação bastante significativa na formação continuada de professores de língua portuguesa.
Em 2018, a Terezinha coordenou um grupo de estudos intitulado Impactos da Base Nacional Comum Curricular no Ensino de Língua Portuguesa, e foi desse grupo, né, Terezinha, que surgiu essa ideia do livro, enfim, foi daí que surgiram, né, essas discussões que resultou nessa produção, né, bibliográfica. A professora doutora Márcia Adriana Dias Kremer é graduada em Letras pela Universidade Estadual de Maringá, mestra em Letras pela mesma instituição, doutora em Estudos da Linguagem pela Universidade Estadual de Londrina, na área de Linguagem e Educação, é pós-doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Letras, da UniOeste, Campus Cascavel. A professora Márcia, como eu disse antes, né, prata da casa, nossa colega na UFFS, Campus Realeza, onde atua na área de língua portuguesa e linguística, desenvolve pesquisa em ensino e extensão na área de linguística aplicada, com estudo de práticas discursivas para os letramentos, em contexto escolar acadêmico, bem como para a formação inicial e continuada de professores. A professora Márcia também tem vasta produção de artigos, capítulos de livro e organização de obras, além de orientações. E é importante salientar que as duas professoras, então, como eu já mencionei, atuam a partir de uma base teórica que se sustenta na perspectiva dialógica da linguagem, a partir dos estudos do chamado Círculo de Bakhtin, né? Então, é desse lugar que elas vão conversar conosco hoje, né, com base nessa perspectiva teórica, né? Bom, para entrar nessa discussão e para chamá-las rapidamente para a conversa, então, sem mais delongas, né, como eu disse, é importante que a gente pense, né, e frise algumas coisas em relação à ABNCC, especialmente pensando no nosso público da graduação, né, nossos alunos, né, Márcia, do curso de letras, enfim, quem mais estiver nos acompanhando, que a ABNCC, né, ela não é um currículo, né, mas é um documento normativo que apresenta diretrizes que servem de base, né, para a elaboração dos currículos, em âmbito estadual, em âmbito municipal, né. A BNCC, ela estabelece os objetivos que se espera que os estudantes venham a atingir, na verdade, né, ela contém as chamadas aprendizagens essenciais a serem desenvolvidas ao longo das etapas da educação básica. E como eu mencionei antes, é uma longa caminhada até a gente ter a última versão da base aprovada em 2018, né, a base do ensino médio, a primeira versão lá em 2015, depois uma segunda versão em 2016, em 2017 a homologação da versão da educação infantil e do ensino fundamental, em 2018, então, do ensino médio, né, e aí a partir do final de 2018 a gente tem no mesmo documento, né, contemplando tanto educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, isso foi agregado. E aí, em 2018, 2019, né, uma grande movimentação dos estados, dos municípios, de todas as redes, para se apropriarem, né, do que diz esse documento, porque a partir dele precisavam revisitar os seus currículos, né? Acho que muitos municípios até agora, mesmo em 2020, alguns ainda iniciando esse processo, né? Então, eu queria pegar esse gancho dessa contextualização em relação à produção do documento para passar a palavra para a professora Terezinha, no primeiro momento, chamando-a para falar um pouco sobre esse contexto de produção da BNCC, né? Porque, professora, a gente já sabe, né, e vê, enfim, vocês também deixam claro no livro, que já faz cerca de uma década que a reformulação curricular ganhou o palco principal no cenário educacional no Brasil, né, não é de hoje que essas discussões sobre currículo, enfim, sobre ter uma base curricular em âmbito nacional, né, surgiu, é uma longa caminhada. E aí, no livro que vocês organizaram, especialmente o capítulo 1, né, que é o capítulo de abertura da obra, escrito pela senhora e pelo professor Adair Bonini, da UFSC, vocês tratam das cenas de bastidores, né, de produção da BNCC. E aí eu queria chamá-la para falar exatamente para a gente sobre isso, que é fundamental para que, como eu disse no início da nossa live, né, para que a gente entenda esse projeto que dá sustentação para um documento como esse, né, entender, fazer uma leitura crítica, né,
da base demanda entendimento sobre todas essas condições de produção, sobre a influência de agentes privados nesse processo que a gente sabe que aconteceu, né? Certa vez, em uma palestra do professor Dr. Luiz Freitas, da Unicamp, eu ouvi ele dizendo que o problema não é a base em si, mas a política educacional na qual a base está inserida, né? Ou a política, o projeto político ideológico na qual a base se sustenta. Então, eu convido a senhora para conversar conosco, para abrir a nossa conversa sobre a base, sobre essas condições de produção que a senhora vivenciou, né, estando dentro de tudo isso, né, porque fez parte diretamente do processo. Então, mais uma vez, bem-vinda e obrigada. Obrigada a você, Aline, Márcia, minha querida, é um prazer estar contigo aqui, partilhando dessa nossa conversa, né? E como eu já disse, um prazer imenso estar com todos que estão nos acompanhando aí, nos ouvindo nesse momento, e nos vendo, né? Mesmo que à distância. Na verdade, o que motivou, aliás, a produção, até o nosso próprio grupo de estudos, foi exatamente essa busca por procurar compreender esse contexto de produção da BNCC. Porque, veja bem, se nós nos pautamos numa teoria, numa base dialógica da linguagem, né? Se nós temos ali todo um preceito do Círculo de Bakhtin orientando nossos estudos, então já não nos cabe mais olhar para um texto e ler apenas a sua linearidade, né? Olhar para um documento e ler apenas o que está escrito nele. Compreender o contexto de produção faz parte da leitura. Quer dizer, se eu desconheço o contexto de produção de um texto, seja ele qual for, eu desconheço a vida desse texto, quer dizer, em que momento histórico que ele se insere, em que situação ele é produzido, quem é que participa dessa produção, né? A quem é que se direciona e com que finalidade. Eu acho que compreender tudo isso é fundamental para que a gente consiga fazer uma leitura crítica de um texto, seja que texto for. E foi isso que nos instigou, então, como você colocou já no início, em 2018, a criar esse grupo de estudos. A princípio, é um grupo de estudos que envolveu mestrandos, doutorandos, alunos da graduação em letras da UniOeste e alguns professores da educação básica, né? E nós começamos ali a buscar elementos que nos dessem subsídios para melhor compreender, então, esse contexto de produção da BNCC. E, a partir daí, idealizou-se os capítulos, né? E o primeiro capítulo, aliás, idealizamos todos os capítulos, e o interessante nessa organização da obra é que ela não está restrita, fechada nesse grupo que participou do grupo de estudos. Porque o que nós buscamos? Parcerias com colegas, né, de outras instituições. Então, nós temos aí colegas de diferentes instituições, cada um num capítulo, né, participando com os nossos mestrandos, doutorandos ou professores da educação básica nessa produção dos capítulos, então, né. E o primeiro capítulo, que coube a mim produzi-lo, eu convidei o Odair Bonini, né, da UFSC, porque o Bonini foi um dos grandes participantes, né, de todo esse processo de produção da BNCC. Eu participei também num momento, que depois eu vou falar melhor, mas eu acho que o Bonini esteve envolvido desde o começo, então acho que a voz dele dá todo um respaldo histórico ali, nesse primeiro capítulo, que nos faz realmente compreender os bastidores. Eu acho que é fundamental para que, a partir dali, então eu acho assim, esse livro tem que ser lido a partir do primeiro capítulo, né? Quer dizer, você lê o primeiro capítulo, você tem elementos para entender melhor o que a Márcia vai falar depois dos demais capítulos, porque ele te situa no contexto, na história, na vida, no que estava acontecendo naquele momento em que esse documento foi, então, organizado, produzido, né, por um longo período, como a Aline já comentou, né? Porque nós sabemos que, na verdade, esse documento, como a Aline já frisou muito bem, né, ele é um documento normatizador, né? Por ser normatizador, ele incide sobre a organização, sobre a composição de todos os currículos estaduais e municipais, e então, por ele ser normatizador,
não é apenas um parâmetro curricular como nós tínhamos nos PCNs, né? Agora não, a BNCC é a base, é um documento normatizador, e por ser normatizador, quer dizer, nós temos que conhecer esse documento, nós temos que fazer uma leitura crítica dele, né? Não quer dizer que nós vamos, como que eu vou dizer assim, não aceitar nada que está escrito nele, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que nós precisamos conhecer o contexto para, a partir daí, tomar o nosso posicionamento, né? Então, foi por isso que a pergunta que me move a partir da minha fala agora é pensar um pouquinho, como é que foi produzido esse documento? Quem é que trabalhou, planejou, pensou com vias à sua Constituição, né? E quando que foi organizado e com quais propósitos? Eu acho que quando nós buscamos responder esses questionamentos, na leitura de qualquer texto, e agora especificamente da BNCC, nós estamos, então, buscando um pouquinho compreender o que Bakhtin coloca do cronotopo, né? Ou seja, esse contexto, esse momento histórico em que o texto todo foi produzido. Bom, vamos partir, então, um pouquinho dessa compreensão dos sujeitos envolvidos na produção da BNCC. O primeiro grupo envolvido na produção da BNCC, e agora eu vou amparar principalmente na fala do Bonini, o Bonini que trouxe essas informações, então, para o nosso capítulo, foi um grupo criado entre junho, que esteve em vigor, diríamos assim, que esteve atuante entre junho de 2013 a fevereiro de 2015, e que foi denominado de GT DIAD, foi o nome que foi dado a ele, mas seria uma sigla do seguinte título: GT sobre Direitos à Aprendizagem e ao Desenvolvimento, né? Esse GT, então, que esteve em ação, que esteve organizado, ele foi uma iniciativa do MEC, esteve a cargo da Secretaria de Educação Básica, né? E ele envolveu, então, professores das redes públicas da educação básica, que foram indicados por diversas secretarias de educação e pela Rede Federal de Educação Básica, né? Por exemplo, os colégios de aplicação e os institutos federais de educação, ciências e tecnologias. Também fizeram parte desse GT, representantes regionais indicados pelo Conselho Nacional de Secretários Nacionais de Educação, o CONSED, né? Técnicos, pesquisadores das diferentes áreas de conhecimento do INEP, ainda professores, pesquisadores de universidades brasileiras que atuavam principalmente na área da formação inicial e continuada de professores, né? Diríamos assim, que esse grupo, ele foi instituído, então, com o propósito de fomentar um debate, a princípio, fomentar um debate nacional, envolvendo esses agentes diretos da formação de estudantes, né, que buscava se compreender o significado dessa formação integral definida na legislação, né? O que seria, então, essa formação integral? Para levar essa compreensão para essa organização curricular, divididas, então, por áreas de conhecimento, né? Verificando, então, como que cada uma dessas áreas poderia contribuir nessa formação integral do sujeito. Esse era o objetivo inicial, né, o objetivo desses estudos, dos estudos empreendidos pelo GT DIAD entre 2013 e 2015. Bom, o que eles pretendiam, então, esse GT, era produzir, a princípio, um documento para intermediar um debate e uma reflexão nas escolas, para daí, então, resultar numa matriz inicial para a BNCC. Então, veja, a ideia era essa, era criar um documento inicial que provocaria debates, discussões nas escolas, nas universidades, enfim, nos cursos de licenciatura, para daí, então, gerar uma matriz inicial da BNCC. Porém, esse trabalho desse GT, que estava já em pleno andamento, veja lá que eram 2 anos, 2013 até 2015, ele foi interrompido pelo MEC em fevereiro de 2015, tá? E essa equipe, que era composta por mais ou menos 70 membros, foi dispensada, né? Foi dispensada naquele momento. Então, ali, a partir dali, começa-se uma outra política
de organização desse documento. Embora alguns desses 70 membros, diríamos assim, foram reconduzidos para essa nova equipe, foram convidados para essa nova equipe, mas já passa a ter uma outra orientação, um outro encaminhamento para a produção desse documento. Então, em 14 de julho, mais precisamente de 2015, publicou-se uma nova portaria no Diário Oficial da União, né? E essa nova equipe, então, que passa a contar com aproximadamente 130 membros, assume essa responsabilidade de produzir a primeira versão da BNCC nesse período de julho a agosto. Veja só, a equipe assumiu em julho, né, em julho de 2015, e ela teria, então, um prazo de até agosto produzir já essa primeira versão da BNCC, né? Essa primeira redação da BNCC, essa primeira versão, ela foi realmente publicada em 15 de setembro. Então, tiveram ali 2 meses e meio, mais ou menos. Não, 2 meses foi. Porque 15 de julho, agosto, setembro. Em 2 meses, publica-se a primeira versão da BNCC, né? Essa primeira versão, ela é disponibilizada, então, pelo MEC, para que as pessoas, as instituições e os professores pudessem opinar, participar, sugerir, enfim, fazer uma leitura dessa primeira versão do documento, né? Além dessa participação pública das instituições, enfim, do público do modo geral, foram convidados também alguns especialistas como consultores de cada área, né, para avaliar esse documento. No Paraná, eu vou falar mais especificamente do Paraná, na área nossa, né, de linguagens, foram convidados 2 professores de língua portuguesa, né? Eu fui uma das professoras convidadas pelo professor Adair Bonini, e o outro professor foi o professor Renilson Menegassi, da UEM. Então, nós 2 lemos esse documento dentro da área de linguagem e emitimos o nosso parecer. Eu lembro que nós tivemos o prazo de setembro a dezembro para nós, então, fazermos toda uma análise do documento da área de linguagens e colocar ali o nosso parecer, né, sobre, fazendo algumas importantes considerações, né, sobre o que poderia ser melhorado, reconduzido. Eu lembro que a gente fez uma leitura criteriosa, muito cuidadosa, com uma série de apontamentos, que foi, então, encaminhada para o MEC. Tá? E aí, diríamos assim, essa contribuição do público, dos especialistas, né, ela foi avaliada, foi analisada pela equipe de redação do documento, né, e aí, em maio de 2016, surge uma segunda versão, incorporando, né, alguns dos elementos dessa consulta pública e também dos pareceres dos consultores. Então, em maio de 2016, é publicada, então, uma segunda versão do documento, nós podemos dizer assim, tá? A partir de maio, então, depois da publicação dessa segunda versão, veja que nós vamos ter ali uma transformação radical na questão política do Brasil, né? Que ali é que nós vamos ter toda a questão do impeachment, uma nova equipe que vai assumir todo o Ministério da Educação, e aí essa equipe de redação do documento, que estava redigindo, acompanhando, então, essa primeira e segunda versão do documento, ela foi outra vez substituída. Veja que vamos para uma terceira equipe agora, para produzir esse documento, né? Então, esta foi substituída integralmente, tá? Então, aquela equipe, primeiro de 70 pessoas que eram do GT DIAD, foi substituída, mas alguns dos membros passaram a incorporar uma nova equipe, que foi de 130 pessoas, e agora essa nova equipe, a partir de maio de 2016, ela passa a ter apenas 31 componentes. 31 componentes que foi, diríamos assim, convidados, selecionados muito criteriosamente, de acordo com os interesses políticos, ideológicos daquele momento,
E eles vieram, então, para legitimar uma terceira versão que vai aparecer e que ela aparece, assim, na contramão das versões anteriores. Então, diríamos assim, até mantém-se uma cara, aparentemente, diríamos assim, uma estrutura semelhante, mas nós vamos ver, ao ler o documento com toda criteriosidade, que ela vem realmente na contramão dos documentos anteriores, né? E vai, assim, modificar radicalmente, diríamos assim, principalmente a base filosófica, ideológica, que dava sustentação às versões anteriores, né? Principalmente em relação ali a todo o trabalho que o GT Dia vinha desenvolvendo. Bom, aí então, de julho a agosto de 2016, sob o comando do Conselho Nacional de Educação, também da CONSET e da Undime, foram realizados seminários estaduais de avaliação pelos professores, mas é um seminário muito bem direcionado, de acordo com os interesses daquele grupo que agora já passou a constituir esse documento, né? Fomentar esse documento. E aí, essa terceira versão, que eu já vou colocar que grupo era esse, ela surge redigida em duas partes, né? Na primeira, é a primeira parte relativa à educação infantil e ao ensino fundamental, tá? Ela é socializada entre setembro de 2016 e março de 2017, de uma certa forma, assim, foi colocada para consulta aos professores, né, que abriu ali a partir de julho, novembro de 2017, e quando foi em dezembro, dia 20 de dezembro de 2017, veja bem, até novembro estava em consulta pública, 20 de dezembro ela já foi homologada, quer dizer, consulta pública entre aspas, né, porque, na verdade, o documento já estava pronto, ele foi homologado tal como essa equipe dos 31 integrantes assim a constituíram, né? E tanto é que essa terceira versão, ela se tornou bastante distante, diríamos assim, tão distante até da versão anterior, essa terceira versão que foi colocada a público, que chegou a ser denominada como uma quarta versão, né? Ela se distanciou muito de todos os de toda vamos dizer assim, os propósitos teóricos, filosóficos, que foram tão discutidos lá no início para dar sustentação a essa discussão do conhecimento por área, né? Então, e a escrita da terceira versão da BNCC do ensino médio, tá? Ela ficou, na verdade, composta, eu não vou focar no ensino médio, mas rapidamente, só falando um pouquinho aqui, essa equipe foi composta por 25 componentes, mas era quase que todos os mesmos componentes que trabalharam na BNCC da Educação Infantil e Ensino Fundamental, né? E assim, como se publicou a educação infantil e o ensino fundamental em 2017, então ela ficou para ser trabalhada em 2018, mas no final, em dezembro de 2018, também já foi homologado esse documento, essa quarta versão, que também atendia muito bem aos critérios, né, aos interesses desse seleto grupo que organizou o documento. Mas quem era realmente esse seleto grupo? Esses 30 integrantes ali, né, que participou dessa versão final da BNCC. E aí, segundo o professor Freitas, né, que a Aline até citou anteriormente, ele coloca que, além de comissões de especialistas e setores do MEC, né, que selecionados por MEC, uma forte influência na produção da BNCC foram os agentes privados, né, então representados principalmente por instituições financeiras, empresas, fundações e instituições filantrópicas, né. O autor coloca que as principais, né, dentre esses principais agentes privados, se destacam, por exemplo, o Itaú, o Unibanco, o Bradesco, Santander, a Gerdau, a Natura, a Fundação Victor Civita, a Fundação Roberto Marinho, Camargo Correia, a Fundação Lehman, e a ONG Todos pela Educação, e também Amigos da Escola. Esses foram os principais agentes
que se envolveram na produção da BNCC, né? Os professores, alguns professores que foram convidados para esse período, entre aspas, de formação, né? Lá pelo MEC, contam muito bem como é que foi essa reflexão do documento, né? Bom, com maior influência, né? Com maior influência em todo esse processo, financiando esses seminários, financiando toda a política de publicação do documento, é a Fundação Lehman, administrada por Paulo Lehman, né, que a gente sabe que a Fundação Lehman é a fundação mais rica, né, aqui do Brasil, né? Então, a gente fica se perguntando, né, qual que é o interesse que há por trás de uma fundação dessa em olhar para a educação pública, né? A gente sabe que a Fundação Lehman, basta você jogar ali, né, num site de pesquisa, que vocês vão ver que diríamos assim, ela é coordenada pelo bilionário Jorge Paulo Lehmann, que é o homem mais rico do Brasil, né? Só para a gente ter uma ideia, né? Por exemplo, é ele que controla a cervejaria Ambev, o proprietário da Burger King, principal acionista do Eleva Educação, que é uma das redes de escolas que soma mais de 70 mil alunos, né? E conta com 5 mil colaboradores, enfim, tem muitos interesses, diríamos assim, em financiar esse documento, né? Além da participação desses agentes privados, Freitas coloca que ainda houve uma grande influência de atores internacionais na produção desse documento, universidades internacionais que são importantes parceiros da Fundação Lehman também, né? Tem uma professora, Elizabeth Macedo, que ela é da UERJ, ela entende também que a BNCC se ampara no currículo dos Estados Unidos, o qual se organiza em torno da ideia de um núcleo comum, né, que é estruturado com base em objetivos e em padrões de avaliação, né? O que se quer, então, com essa estrutura curricular, diríamos assim, instaurar um paradigma de colaboração integrativa, né, entre empresas privadas e suas fundações com a educação pública. Mais ou menos esse é o interesse, que as empresas privadas, né, passem a gerenciar, de uma certa forma, né, a educação pública em nosso país. Bom, nessa perspectiva, então, é que se destaca a produção da BNCC como a gente pode dizer assim, uma reterritorialização de fronteiras, né, entre público, privado, filantrópico e não governamental. Quer dizer, são fronteiras aí que estão sendo reterritorializadas, né, as quais foram deslocadas em nome de interesses diversos, mas principalmente de interesses empresariais, né. Então, acho que a gente percebe que esses interesses não estão aí por acaso, e porque eu acho que por trás de cada um desses interesses há também a necessidade dessas empresas em definir um perfil para o sujeito que se pretende formar nas escolas, né? Eu acho que é importante a gente pensar um pouquinho nisso também. Desculpa, meu áudio estava fechado. Acho que é ótimo essa contextualização, né? E essa parte final, inclusive, tem a ver com uma pergunta que o Luiz Demétrio Broeto colocou aqui no chat, né? Perguntando exatamente qual seria o interesse de tantos grupos empresariais, né? Acho que tu já deu um caminho, assim, né? Uma dica. Mas, com certeza, a análise que vocês vão continuar fazendo e vão apresentar, dessas questões que estão subjacentes, de que sujeito se pretende formar, né? Enfim, tudo isso vai dando indícios de qual é esse interesse empresarial por trás da base, né? Então, Luiz Demétrio segura aí que outros elementos virão para essa resposta e depois a gente pode retomar essa questão mais específica, né? Mas eu queria emendar com uma outra questão que está subjacente aí nisso tudo, né, Terezinha, nesse histórico de várias versões da base, que é fundamental para a gente pensar,
que é central, enfim, que acho que todo mundo que já leu a base percebeu isso, que é o conceito de competência, que permeia especialmente a última versão da base, né, a versão final. Esse conceito, como vocês bem colocam, apresentam no livro, nesse primeiro capítulo, ele não foi adotado desde o início, né? A gente tem lá no início, vocês falam que se falava em direitos de aprendizagem, né? Depois isso passou para princípios orientadores, e aí a gente tem numa última versão se assume esse conceito de competência, né? E até nas páginas iniciais do próprio documento há uma breve explicação desse conceito, enfim, né? De onde viria e tudo mais. Aí eu queria que se tu puderes comentar sobre quais, na tua visão, quais são as implicações da adoção desse conceito, que é tão central num documento como esse, né? E se tu achas que esse conceito, ele converge com uma concepção, com uma perspectiva, que é a perspectiva, no caso do documento de língua portuguesa, enunciativa discursiva de linguagem, né, que é assumida desde o início do documento, né, na nossa área especificamente. Então, se tu puderes tratar, falando desse histórico aí, como é que se chegou a esse conceito de competência e quais as implicações dele. Muito bem, Aline, eu acho que é bem interessante esse seu questionamento, porque é ali que eu acho que diria assim, a resposta a esse seu questionamento é que nos faz entender qual é o interesse de tantos agentes privados, né, tanto investimento financeiro na produção desse documento, né, por quê que todos esses agentes privados, assim, de repente se interessaram tanto pela educação pública no nosso país, né? E aí, para nós entendermos bem isso, acho que convém nós recuperarmos um pouquinho o significado teórico da palavra competência, né? Vou recuperar um pouquinho, vou me amparar um pouquinho em Dawes, que traz uma definição bem interessante para isso, e ele diz assim que essa noção de competência, ela designa a capacidade de produzir uma conduta em determinado domínio, né? E esse é um termo que ele foi explorado bastante no âmbito da psicologia, foi amplamente empregado por Chomsky, quando a gente, né, quando lembra de Chomsky, na relação que ele fazia sobre essa questão ele falava das competências e habilidades, né? Trabalhava bastante essa questão. Então, foi bastante explorado por Chomsky dentro da linguística gerativa, e para eles, a competência sugere aquilo que o sujeito pode realizar idealmente graças a seu potencial biológico. Então, veja bem, é ali que parte essa ideia de competência. Qual é o potencial biológico, né, que o sujeito tem para desenvolver determinada ação? Por isso, então, a necessidade de compreender ou de se investir, ou de se trabalhar no desenvolvimento da competência desses sujeitos, né? Enquanto que o desempenho, diríamos assim, segundo Chomsky, estaria mais relacionado com o comportamento observável do ser humano, né? Bom, nessa direção, então, partindo dessa direção, nós podemos dizer que parece evidente que o interesse da BNCC, né, é implantar uma educação relacionada para trabalhar com a formação de condutas no estudante, né? Que condutas nós queremos desenvolver nos nossos estudantes, mas condutas que corroborem com necessidades estabelecidas pelos agentes privados, né? Então, vamos pensar assim, o que as empresas precisam? Qual formação nós queremos, ou que mão de obra nós precisamos das nossas empresas? Então, quem é que vai formar essa mão de obra? São as escolas públicas. Então, vamos investir nessas escolas públicas para que elas trabalhem em cima dessas condutas desses sujeitos, de modo que eles possam corresponder às nossas necessidades empresariais, né? Então, nesse sentido, é toda uma intenção, diríamos assim, em se trabalhar, em pensar nessa mão de obra para o mercado empresarial. Então, tal proposta, pautado nas competências, ela já se ancora lá, quem já leu Perrinot sabe que se sustenta um pouquinho na sua discussão desse sociólogo, né? Porque ele entendia que a escola deveria seguir os passos da competência
com o intuito de modernizar-se para contribuir com o mercado de trabalho. Então, ele já é um dos grandes defensores, né, desse estilo, diríamos assim, de educação. Em âmbitos gerais, o termo competência, ele também pode dizer assim, que ele aponta para as dimensões potenciais ou efetivas dos trabalhadores de agir eficazmente em função das exigências das empresas, né? Então, nesse sentido, com a noção, diríamos assim, de competência, definem-se os saberes experienciais necessários ao trabalho, né? Os quais permitem que os sujeitos resolvam os problemas que surgem na vida profissional. Então, qual é o profissional, diríamos assim, ideal para as empresas hoje? É aquele que seja competente o suficiente para resolver o maior número possível de problemas ali no seu local de trabalho, de modo, né, que ele não precise buscar, diríamos assim, o seu chefe, o seu superior, para que interfira em determinada decisão. Então, esse é o sujeito autônomo, diríamos assim, que está, é essa autonomia que se prega na BNCC, a autonomia de resolver problemas ali naquele meio de trabalho que afeta a ele mais diretamente, né, de modo a criar um ambiente harmônico de trabalho que não interfira, diríamos assim, propício à produção, a uma melhor produção, diríamos assim. Portanto, quando se coloca em primeiro plano, né, as práticas que apelam para as competências, percebe-se uma espécie de desvalorização dos saberes acadêmicos ou especializados. Então, não importa se aquele sujeito, o conhecimento teórico que ele tem, as habilidades, o conhecimento científico que ele domina, qual a titulação dele. O que importa é que ele seja competente naquele núcleo que ele trabalha, naquele círculo que ele vive, naquele grupo que ele age. É isso que importa para as grandes empresas, né? E também, o que eles querem, na verdade, é manter esse status, as grandes empresas, né? Interessa a elas manter esse status de um empregador que seja um simples executante. Ou seja, que ele saber executar muito bem a ação para a qual ele foi contratado. Então, não interessa o profissional crítico, aliás, esse incomoda, né? Não interessa aquele profissional questionador que quer crescer dentro da empresa, porque ele também pode incomodar, mas o que interessa é aquele que saiba executar ações. Esse é o interesse maior. Então, o que prevalece nesse caso é a formação de um indivíduo que tem a capacidade de inserir-se e adaptar-se às exigências do mercado de trabalho. É muito interessante isso, gente, porque quando eu entendo muito bem isso, eu vou ver como que isso vai repercutir, a Márcia vai falar depois, lá na escolha dos verbos das competências, né? Das 10 competências, por exemplo, na escolha dos verbos que vai orientar as ações de cada objetivo, né? Então, é muito interessante como isso está lá muito bem estabelecido nos conteúdos também, né? Tem um outro autor, que é o Ramos, né, que ele explica que a compreensão de educação vinculada à noção de competências, ele ancora-se nas teorias funcionalistas e construtivistas, olha só, as quais entende que a escola deve formar um cidadão capaz de adaptar-se à realidade que o cerca, para que possa desempenhar-se satisfatoriamente em reais situações de trabalho. A palavra adaptar-se é o carro-chefe de todo o documento, né? Então, o que prevalece sobre tal orientação é a ideia de competência associada à ação e, consequentemente, ao fator de produção. No campo teórico-filosófico, assim, nós poderíamos dizer que a competência está relacionada com a capacidade subjetiva de o homem, então, trabalhar e se adaptar ao trabalho para a manutenção do equilíbrio da estrutura social. Então, veja bem, né? Bom, Broncar e Dawes também, lá no livro de 2004 ainda, quando eles estão discutindo essa ideia do que significa a palavra competência, teoricamente, né? Eles entendem que esse conceito, dentro do campo científico, ele tem dois movimentos de orientação contrária, né? Um vai
das propriedades do indivíduo à adaptação ao ambiente, então parte do indivíduo para o ambiente, e o outro das exigências do ambiente às capacidades exigidas do indivíduo. Então, o que nós entendemos, partindo dessa definição dos autores, é que a BNCC, ela se volta para esse segundo movimento, né? Que é, então, essa necessidade diríamos assim, desse ambiente, das empresas, né? Desenvolver a capacidade exigida nesses indivíduos, né? De receber, diríamos assim, esses indivíduos e fazer com que esses indivíduos se adaptem a esse meio, né? Então, nós podemos dizer assim, que a BNCC parece evidenciar a compreensão de competência dentro de um mercado de trabalho que precisa de mão de obra especializada para atender às suas exigências e que vê na escola, principalmente na escola pública, o lugar apropriado para satisfazer a essas necessidades. Bom, em ambos os casos, né, nesses dois direcionamentos, considerando-se o presente contexto brasileiro e até mesmo mundial, a formação de cidadãos pouco críticos e docilizados para a ideologia neoliberal dominante, né? E finalizando, então, nós podemos dizer assim, que o que justifica, dessa forma, o envolvimento dos grandes grupos econômicos na produção da BNCC é o desejo de imputar à educação pública uma ideologia de produtividade e controle, caracterizada pela transposição da lógica empresarial, voltada à política de resultados e metas, né? Então, a noção de competência, ela apaga os embates sociais, se a gente pensar assim, pois se foca na competência como habilidade cognitiva, né? Então, né, e não essa atuação social, mas a habilidade cognitiva do sujeito, e ainda favorece a meritocracia, né? No caso da noção tão afeita ao neoliberalismo, que é a ideologia na qual o indivíduo é alçado à condição de herói de si mesmo. Então, essa é uma ideia, diríamos assim, né? Ele se satisfaz, diríamos assim, esse indivíduo que se quer, que se sinta feliz por ele conseguir adaptar-se ao seu ambiente de trabalho, ao seu grupo, à empresa, que ele se sinta feliz, seja dócil, seja participativo, tenha autonomia ali dentro para desenvolver, então, aquilo que a empresa precisa dele enquanto mão de obra para o crescimento e para o potencial empresarial. É isso, mais ou menos. Ótimo, Terezinha. Já trouxe muitos elementos que respondem à pergunta do Luiz Demétrio já, né? E acho que traz esse gancho da análise que vocês fazem muito bem sobre as competências, né? Porque em vários capítulos da obra, os autores mencionam, né? Analisam linguisticamente, né? Também os verbos utilizados para remeter essas competências. Tudo isso vai dando sinais do que está subjacente a tudo isso, né? Como a gente falou anteriormente. Então, chamando a Márcia para a conversa, em um dos capítulos da obra, né, para quem não leu ainda, que foi escrito por vocês duas, né, além de organizadoras, vocês também são autoras, né, escreveram juntas um capítulo, que é um capítulo muito bom, do meu ponto de vista, há uma análise dos verbos que são empregados exatamente para conduzir essas competências e habilidades no componente de língua portuguesa especificamente, mas que são verbos que se repetem nas competências, sem dúvida nenhuma, dos outros componentes também, né? Vocês apontam nessa análise, né, que esses verbos, que se apresentam como signos sociais e ideológicos, obviamente, são reenunciadores de outras concepções de linguagem que, na maioria das vezes, nem dialogam com a concepção interacionista ideológica que a própria base diz assumir, né, no caso de língua portuguesa. Então, a partir disso, Márcia, vocês discutem sobre indícios de qual é o interesse maior em relação à formação desse sujeito, como a Terezinha estava comentando até agora.
Então, eu queria saber se tu pode comentar um pouquinho mais, aprofundar essa questão, a partir dessa análise que vocês fizeram, mas que também não só aparece no capítulo que vocês escreveram, mas nos demais da obra, né? Do que essa análise, a partir dessas marcas enunciativas, revelam em relação à própria concepção teórica e epistemológica por trás de tudo isso. Muito bem. Escutam-me bem? Sim. Ótimo. Boa noite a todos e a todas. É uma felicidade estar aqui acompanhando a professora Aline. Obrigada pelo convite. E a professora querida Terezinha, que sempre está perto da gente para fazer essas pesquisas tão importantes. Agradeço a algumas pessoas que eu estou vendo aqui, os meus colegas Antônio, Sandra, o Alex, o João, a Pamela, queridos, o Gabriel e outros tantos queridos, o Rodrigo Acosta, que parece-me que está por aí também, parece-me que alguns dos nossos colegas de grupo de pesquisa estão aí, me parece que Nil, Cláudia e algumas pessoas, então um beijo muito carinhoso para vocês e que bom que estão nos assistindo. Aline, essa pergunta é ótima, porque esse último capítulo que foi organizado, que foi muito pensado pela professora Terezinha e teve a minha participação também, ele fecha toda uma construção do livro que é muito bacana. Eu recomendo muito a leitura. Esse primeiro capítulo que a professora tão bem elucidou agora, trouxe tantas informações, ele é riquíssimo. Ele nos contextualiza sobremaneira em relação a essa perspectiva proposta pela BNCC. E é tão interessante que a análise do livro, e é uma análise dialógica realmente, parte-se desse contexto de produção, analisa-se esse documento com bases teóricas, então não podemos dizer que nós estamos representando a verdade, mas nós estamos representando uma verdade, porque a perspectiva nossa de análise é uma perspectiva a partir desse estudo do círculo de Bakhtin, uma perspectiva dialógica de linguagem, uma perspectiva interacional de linguagem, e que, como você bem falou, Aline, está pressuposta no documento em vários momentos. Depois eu comentarei um pouquinho sobre isso, porque eu gostaria, em princípio, de parabenizar os nossos colegas pela riqueza desses capítulos. A organização, a escritura, a atenção que tiveram em cada um dos momentos. O livro orbita, os capítulos orbitam em torno desse contexto de produção que foi elucidado pela professora Terezinha, e cada parte dele diz respeito, claro, com o recorte teórico no ensino fundamental, foi feito um recorte teórico no ensino fundamental, e cada equipe autoral selecionou um aspecto específico dentro da língua portuguesa para fazer os seus aportes, as suas análises e a sua reflexão. No primeiro capítulo, então, nós temos esse contexto de produção. No segundo capítulo, nós temos uma contribuição maravilhosa da professora Maria do Carmo e da professora Carmen Baumgartner sobre alfabetização, mostrando, eu sei que aqui tem algumas pessoas, eu fiquei sabendo também que tem algumas pessoas que são especificamente, que trabalham com alfabetização e letramento nos anos iniciais, e elas fazem um contexto muito bom sobre o tratamento que é dado à alfabetização e ao letramento nos anos iniciais. O terceiro capítulo fala sobre as concepções de linguagem, por meio da contribuição do João Carlos Rossi e da Andréia Cristina de Souza, minha querida colega também da UFES aqui de Realeza. O quarto capítulo trata da concepção de gênero, que é super importante para nós entendermos vários aspectos, vários desdobramentos no documento. E esse estudo dos gêneros é feito pela professora Rosângela Brocardo, pela Leiliane e pelo Anselmo Lima. No quinto capítulo, nós temos a abordagem dos multiletramentos,
dos gêneros do discurso, multimodais, feito pelo querido Fernando Gregol, pela Dani Nunes, pela Bruna Pradella e pelo nosso querido Rodrigo Acosta Pereira também. No 6º capítulo, nós temos a leitura, os aspectos, o estudo da leitura, as habilidades e concepções subjacentes, que é um trabalho realizado pela Diana Bertin, pela Cristiane Ângelo. No 7º capítulo e no 8º capítulo, nós temos um trabalho sobre a produção textual com 2 equipes diferentes, mas que fazem recortes diferentes também sobre a produção textual nesse tema do ensino fundamental, que são o Douglas Rosa, a Késia Ramos, a Alcione Corbari, que falam sobre incompreensões do eixo produção de texto. E no 8º, o professor Renils, que foi mencionado pela professora Terezinha também, que participa de estudos consonantes a isso, a professora Adriana Mendes Polato e a Denise Gasparotto, que fizeram um trabalho específico sobre o processo de escritura, as suas aproximações e seus afastamentos na perspectiva bakhtiniana de linguagem. No 9º capítulo, nós temos incompreensões sobre a oralidade na BNCC, que é um trabalho de Priscila Zátera, de Rosiane Swiderski e de Tânia Magalhães. E no 10º capítulo, nós temos compreensões do eixo da análise linguística e semiótica, feita pela Tatiana de Souza, pela Laís Fenili, pela Alice Mischio e pelo professor Nil Franco. Muito bem. E para fechar esses aspectos de conteúdos, nós temos o 11º capítulo, que fala de letramento literário, que é feito pelo Valdinei Arboleia e pela professora Clarice Lotterman. E por que é importante eu falar sobre isso? Porque cada um deles tomou um tópico específico que enriquece bastante esse livro, contextualizando esse documento, analisando sob a ótica da teoria, principalmente da teoria da análise dialógica do discurso, e também fundamentando-se na linguística aplicada, que é bem importante de nós salientarmos. A partir disso, foi possível, no último capítulo, que é o que escrevemos em parceria, falar sobre o estudo dos verbos de uma forma geral e fazer um encerramento, uma finalização de tudo que foi pontuado nos outros capítulos. Então, o livro ficou muito enriquecido e eu gostaria de falar de alguns apontamentos que foram feitos durante esse percurso, que resultam nessa conclusão que foi realizada lá, que foi apresentada no último capítulo. Então, nós temos de todos os capítulos partem desse contexto de produção, partem da premissa de que a BNCC é um documento, é um enunciado cronotopicamente situado, e ele não é neutro, ele é um texto enunciado, ele é dialógico, ele é ideológico, como a professora Terezinha mencionou. Ele é parametrizador, ele estabelece relações com outros textos enunciados, o que é muito importante, que por muitos foi colocado como salutar, como aspectos assonantes de aproximação com a teoria. E isso fica claro em alguns termos que são mencionados, que são colocados no documento, mas ele se propõe a trabalhar em uma perspectiva dialógica, mas o que todos os autores analisaram e concluíram é que em muitos momentos ele é fragmentado, ele inclusive paradoxal. Então, isso é muito importante de nós analisarmos. E tem relação justamente com esse contexto que a professora Terezinha mencionou. O documento é tão importante porque ele visa a orientar o ensino nas escolas, com o objetivo de direcionar o trabalho dos profissionais da educação. Então, isso
é bem complicado que não tenhamos uma atenção primorosa nessa análise. Temos de ser atentos a essa análise. Por quê? Porque o documento, ele é parametrizador, mas ele é normativo, só que ele não é o currículo ainda. Então, é preciso que nós atentemos para o que ele preconiza, porque a partir dele é que se construirão, então, os currículos que têm como precursor a base. Nesse sentido, eu acredito ser bem interessante o que Bonini e Costa Ibis colocam, que a base indica o destino, mas é o currículo que traça o caminho. Então, vejam a importância do nosso papel, do papel dos professores, do papel da escola nesse sentido. É preciso que nós tenhamos bastante atenção, bastante espírito crítico, bastante análise, para que nós possamos, então, auxiliar na construção desses currículos de forma adequada, pertinente às necessidades dos nossos estudantes. No documento se diz que as redes de ensino têm autonomia, só que a base está ali, mas é uma autonomia, digamos, entre aspas, mas é uma autonomia. Então, cabe às escolas contextualizá-los e adaptá-los a projetos políticos pedagógicos. Vejam que importante nós pensarmos sobre isso. Uma das questões que foi mencionada pelos autores e que eu acho bastante pertinente é o esvaziamento do suporte teórico explícito no documento. Nós não temos uma referência teórica, nós não temos uma bibliografia que sustente, e isso causa grande embaraço, talvez até mais embaraço por conta desse esvaziamento. Uma vez que existem várias pistas contextualizadoras e várias marcas explícitas que se tornam contrapontos e que têm relação com esse contexto que a professora Terezinha mencionou. A falta de definição clara dos conceitos gerais e específicos, a contradição entre os conceitos gerais e os conceitos específicos que ali são pontuados, e eu me refiro, nesse momento, à língua portuguesa. A incoerência interna, confusões teóricas, então isso acaba desmerecendo, muitas vezes, o documento. Pode-se pressupor que a base, porque ali eles colocam que é enunciativo discursiva. Entretanto, o que nós vemos é aquilo que a professora Terezinha comentou, que prevalece uma concepção de linguagem, embora eles digam ou sugiram que trabalham com o processo de interação, em alguns momentos isso aparece, em alguns momentos nós vemos que em alguns momentos aparecem, mas o que fica realmente latente é a concepção de linguagem como instrumento de comunicação e, por vezes, como expressão do pensamento. Então, isso fica muito, muito aparente por meio de uma análise linguística apurada, porque o discurso, se olhar para o discurso de forma não crítica, ele pode pressupor, pelo uso de terminologias, que ele preconize realmente a linguagem como interação. Então, a partir disso, os autores teceram aspectos assonantes e dissonantes. Vários aspectos são positivos ou assonantes à teoria, que é o fato de se preconizar uma aproximação com a teoria interacional, na organização do currículo, mencionar campos de atuação, esses campos de atuação serem interligados, serem conectados, serem interrelacionados nas práticas sociais, a sugestão de gêneros multimodais, a utilização do termo semiótica, da semiose, de se mencionar isso. Mas, por outro lado,
pelo fato de não haver respaldo teórico, muito se perde disso, porque qual o conceito de semiose que eles atribuem? Não há referências, não há referências ao estudo das relações dialógicas de forma clara. A noção de autoria é desconsiderada na produção de texto, e há várias questões que são emergentes de nós analisarmos. Me chama muita atenção o capítulo 2 sobre alfabetização e letramento, que tem várias discrepâncias e que as autoras pontuam muito bem e têm um olhar muito crítico, muito pontual sobre essas questões e muito contundentes. Elas defendem que há ênfase na aprendizagem da tecnologia do ler e escrever como aquisição, como código alfabético e ortográfico, desconsiderando-se totalmente a questão do sentido social, cultural, da função social da leitura e da escrita. Nas concepções de linguagem, embora se use as multissemioses, os diferentes campos de atuação, as diferentes mídias, a vinculação praticamente à concepção, expressão do pensamento e instrumento de comunicação, quer dizer, reduzem essas práticas ao ato de exteriorizar ideias, e daí os verbos expressar, partilhar, que difere de compartilhar. Então, são essas análises que que os autores empreendem. Em relação aos gêneros, quer dizer, a inclusão do gênero, no início do documento fala-se que o objeto de estudo é o gênero, mas dentro do documento é o texto. Há discrepância, não há um fio condutor que permita essa interligação de forma fluida. Há uma flutuação terminológica, fala-se gênero, ora gênero do discurso, ora gênero do texto. Sabemos que há idiosincrasias nessas teorias. Elas têm aportes teóricos que se afiliam a cada uma dessas terminologias. Também se concebe que o leitor do texto, que é o professor, tem um amplo conhecimento técnico sobre isso, e nós sabemos que ele não tem. Então, isso é bastante preocupante. Também nós vemos que, quando se fala em gênero, pressupõe-se que olhará para esses fenômenos linguísticos como enunciados, mas olham como materialidade linguística, olham como texto, e geralmente com o pretexto de se estudar a normatividade. Então, são vários quesitos que esses autores vão apontando, desde a questão da alfabetização, dos gêneros, das concepções de linguagem, né, que as concepções de linguagem, nas concepções de linguagem aparece, claro, a linguagem como interação, mas ainda há essa evidência, essa ênfase ao ensino tecnicista, ao ensino justamente pelo contexto, para as competências, né, para desenvolver essas competências. E essa autonomia, como a professora Terezinha bem mencionou, é uma autonomia restrita, não é uma autonomia para reflexão, para esse sujeito crítico, não é? É para que ele saiba fazer a sua parte naquele momento que lhe é solicitado. Outra questão também que eu mencionei sobre os gêneros, que é bem positiva, essa inclusão dos gêneros digitais, mas há um inchamento, e essa preocupação, inclusive, já foi mencionada até por Geraldi, há um inchamento do trabalho com os gêneros, quer dizer, muitos gêneros em cada ano que podem fazer com que o professor trabalhe de forma superficial e não com profundidade essa questão dos textos. Há a ênfase na inclusão dos gêneros digitais, e em detrimento dos gêneros
tradicionais, né? Então, isso também não há uma equivalência, não há uma aproximação equilibrada com isso. Márcia, queria... Só aproveitando esse gancho, já que você tocou na questão dos gêneros, né? Aproveitando, acho que 2 pontos, né? Essa flutuação terminológica, né, que você menciona, e que a gente sabe que há implicações relacionadas a isso, né? A como se apropriam disso, enfim, há implicações, inclusive, para a prática pedagógica, né? E se o próprio documento traz essas flutuações, enfim, né, de base. E aí, relacionado a isso, teve uma pergunta, desculpa, agora eu não anotei quem perguntou, mas exatamente questionando como é que vocês enxergam a contribuição da BNCC para exatamente essa discussão dos gêneros digitais que você menciona, né? Que há uma grande ênfase, então, uma das pessoas que está acompanhando, me perdoe, não anotei quem fez a pergunta, fala sobre isso, sobre como é que vocês enxergam essa contribuição para a questão dos gêneros digitais. É extremamente positivo. Os autores colocam isso como algo, uma das benesses desse documento. Entretanto, não há equilíbrio, quer dizer, não é só os gêneros digitais, embora nós tenhamos essa ênfase. Isso é muito positivo nós trabalharmos. Inclusive, agora nós estamos fazendo um estudo exatamente sobre como trabalhar a aplicabilidade desses gêneros. Isso é bastante positivo. Mas o que os autores colocam é que, dependendo da forma como você lê esse documento, como você compreende, interpreta, pode-se parecer que só esses gêneros devem ser enfatizados, e mesmo pode ser que entendam que, em função da quantidade de gêneros, tem de trabalhar todos e não se focalizar em um em específico, ou em alguns em específico, com trabalhos mais profícuos em sala de aula. Então, tem que tomar cuidado, né? Tudo depende de como você deve trabalhar. Então, é positivo, sim, mas tende-se a atentar para o fato de até que ponto os professores estão realmente preparados para esse tipo de trabalho em sala de aula, e muitas vezes nós vemos que é um trabalho que se torna superficial e que precisamos agora estudar. Nós, como estudiosos, pesquisadores disso, precisamos estudar mais maneiras, e é o que nós estamos fazendo, a partir dessas propostas dentro da BNCC, a estudar maneiras de trabalhar essa elaboração didática para a sala de aula. Porque não é o que é dito ali, mas o como fazer isso. Essa é a grande dificuldade, em como fazer, não é? Em como fazer esse trabalho. E assim, o livro, nesse sentido, ele traz muitas contribuições, mostrando quais os pontos assonantes e dissonantes. E é isso que aparece no nosso capítulo, ao final, que nós podemos dizer que há esse afastamento, como a própria Terezinha já falou, há essa aproximação, esse ensino para as competências, não é? Que espelha uma concepção de linguagem como instrumento de comunicação, o sujeito no papel de receptor de texto, ele aprecia, ele valora, ele analisa, ele identifica, mas se reduz significativamente a interação, a produção de sentidos. Então, isso que fica muito latente. Então, nesse direcionamento, o que nós entendemos pela análise dos verbos e pelos diferentes eixos de ensino que foram analisados, que, como capacidade de leitura, basta o aluno ler e compreender o texto. Na produção textual, planejar e executar, não necessariamente interagir. Então, os autores que trabalharam muito bem com produção do texto mostraram muito bem isso, que tem etapas do processo, às vezes etapas estanques, assim, pré-determinadas, não num trabalho holístico, não num trabalho global, mas pré-determinadas, e que justamente vai até uma etapa, e daí quando
trabalha a questão, quando deveria trabalhar a questão autoral, não é trabalhado, não se procede. Na oralidade é só identificar e reconhecer o gênero oral como forma composicional. Na análise linguística, os capítulos de análise linguística o capítulo de análise linguística é muito bom. Mostra claramente a evidência dessa concepção de instrumento de comunicação. Então, fica muito evidente que é a materialidade do texto. Quer dizer, não houve, o que os autores colocam é que há um perigo de afastamento de todos os avanços, de vários avanços que nós conseguimos em relação a tantas décadas estudando, pesquisando, trabalhando com os professores, trabalhando com os alunos, em prol de um estudo, de um ensino de um ensino de linguagem, de um trabalho de linguagem como interação. Então, o que nós percebemos, assim, que esse movimento da BNCC é um movimento de tensão, sabe? É um movimento de tensão, que existem forças centrípetas e centrífugas, né? Existem forças centralizadoras e descentralizadoras. Então, nós precisamos pensar muito sobre isso e entender que, embora o documento enuncie sustentar-se em uma concepção enunciativa discursiva de linguagem, ela evidencia a linguagem como instrumento de comunicação. E situa-se, como a professora Terezinha falou, na formação do sujeito capaz de identificar, repetir, planejar, reproduzir, analisar e compreender, mas apaga a sua capacidade de reflexão e de réplica. Voltando à questão dos gêneros discursivos, que é dos gêneros digitais, é maravilhoso que se tenha esse fomento, mas não adiantará se for trabalhado com esse viés. Tem de ser trabalhado, na nossa perspectiva, na verdade que nós acreditamos, de forma muito mais completa. O texto inteiro ele é fragmentado, ele se contradiz, parece que jogam-se termos ali que são modernosos, mas a base permanece uma base ainda muito aquém do que nós almejamos para o nosso ensino. E, nesse sentido, é preciso que nós tenhamos um olhar muito atento, que analisemos mais ainda, porque veja que esse livro não tem o objetivo de exaurir o objeto, nós fizemos um recorte, tem muitas outras contribuições. Eu sei de pessoas que estão escutando, que são sociólogos, filósofos, da área da biologia. Tem tantas áreas de todas as ciências que poderão contribuir com essa construção do conhecimento. Agora, a parte bem positiva é que nós temos um documento. Se nós não tivéssemos um documento, não poderíamos falar sobre ele, não poderíamos traçar. E é bem importante para mim, bem importante nós entendermos que a base, como diz Bonini e Costa Ibs, a base é um direcionamento. Nós precisamos construir de uma forma bastante analítica, auxiliar a construir, é o nosso papel, auxiliar a construir, auxiliar esses profissionais de educação, auxiliar a escola a construir o currículo que seja condizente com essa verdade que acreditamos. Ótimo, Márcia. E eu acho que, pegando o gancho do que você mencionou, inclusive fazendo uma ponte com os PCMs, né, que a própria BNCC faz o link com os parâmetros, enfim, mas eu queria ouvir de vocês se vocês concordam que, nesse sentido, pensando na nossa área especificamente, e essa adequação a essa concepção dialógica de linguagem, a BNCC é um retrocesso em relação aos PCMs. Como é que vocês veem isso? É avanço, é retrocesso, enfim, disso em que sentido, né? E também aproveito para emendar com uma outra questão, que vocês que estão mais
envolvidas, talvez, com formação de professores, já a partir da base, né? A Terezinha coordenou aquele grupo de estudos de vocês, que depois resultou nessa obra. Como é que vocês têm percebido, que dificuldades, que tipo de enfrentamentos a gente tem aí para esses profissionais, né, nossos colegas das redes, que estão tendo que se debruçar sobre a base e lidar com tudo isso, né, com essas dissonâncias, enfim, tentando compreender o que está por trás, para, de fato, mexer nos seus currículos. Posso falar? Márcia, você quer responder? Não, eu falo um pouquinho depois para a Márcia. Eu, assim, se a gente comparar, né, a BNCC com os PCNs, lógico que nós não vamos também encontrar um documento que atenda, assim, 100% tudo aquilo que nós queremos, né? Não existe, assim como não existe um livro didático perfeito, nem o nosso material jamais a gente vai conseguir fazer um material perfeito, completo. Não existe a completude, eu acredito, porque a gente está sempre buscando mais e mais, né? Então, eu diria assim, que a BNCC também tem as suas lacunas, os PCNs também têm suas lacunas, mas ele foi um grande avanço à época para muitas discussões que passaram a ser inseridas, principalmente na nossa área de língua portuguesa, né? O fato de se ampliar, de se trazer, se inserir o trabalho com os gêneros na escola, eu acho que já foi um ganho fundamental, embora até hoje isso não tenha sido devidamente compreendido ainda, né? Muitas vezes se trabalha mais com o gênero como forma e estrutura do que propriamente como uma prática de linguagem, né? Mas o que eu vejo a BNCC hoje, eu vejo particularmente como um retrocesso, principalmente no que se refere a essa compreensão de linguagem que subjaz todos os documentos. Mas veja só, quando a gente lê na linearidade, nossa, parece linda, perfeita, né? E é isso que nos preocupa, sabe? Porque a gente trabalha muito com a formação de professores, e não é assim com uma leitura rápida, como que nós vamos conseguir enxergar esse contexto de produção, fazer uma leitura sublinear, diríamos assim, né? Conseguir perceber as inferências que existe ali, fazer uma leitura crítica, do modo geral, né? E a gente sabe que a situação do ensino hoje no nosso país, ele não propicia aos nossos colegas, tem muitos professores que estão aqui nos acompanhando e nos ouvindo, que não propicia esses momentos de estudos necessários para se compreender esses documentos. Geralmente eles chegam às escolas, são jogados na mão dos professores, a partir de tal dia nós temos que revisar a nossa proposta curricular de acordo com esse documento, e não se faz um estudo aprofundado, não se faz uma discussão, diríamos assim, uma fundamentação que dê um respaldo para essa compreensão. Veja, nós ficamos 1 ano estudando esse documento, 1 ano estudando, e ainda deveríamos ficar mais 1, mais 2, mais 3, que nós iríamos encontrar ainda muita coisa para estudar. E aí, quando você faz essa leitura superficial, realmente ele parece que está lindo, porque ele fala de uma concepção enunciativa discursiva de linguagem, ele fala de gêneros, ele traz toda essa proposta, né, de um trabalho com a questão do multiletramento, dos gêneros multimodais, que eu também considero que isso é um avanço positivo no documento. A gente vê que tem, sim, aspectos positivos, não dá para falar assim, nada presta, não é assim também, né? Mas eu vejo um retrocesso exatamente nessa maneira de como o que se exige na formação que competências bastam na formação desse sujeito. Então, se eu penso em termos de leitura, se o aluno for lá no texto, decodificar aquele texto e compreender o que ele diz, já está bom. Necessariamente ele não precisa ser um leitor crítico. Não é isso que se quer. E da mesma forma, na produção de texto, se ele souber voltar no texto dele, revisar, encontrar os erros, arrumar os problemas e deixar aquele texto formatadinho, ou souber editar bem um texto, de acordo agora com as novas tecnologias, já está ótimo. Então, o sujeito crítico não se quer formar. Nós não precisamos mais desse sujeito crítico, desse sujeito que incomoda, desse sujeito que vai questionar. Não, esse sujeito é apagado. Tanto é que
essa palavra, né, essa formação do sujeito crítico, você não encontra. Se você for procurar lá, você vai encontrar uma ou duas vezes no documento que olha lá ainda, né? O que nós vamos encontrar é aquele sujeito que saiba identificar. Esse é o verbo que mais se repete no decorrer do documento. Se ele souber identificar na leitura, identificar na produção de texto, na análise linguística, análise linguística é assim, ir lá identificar o verbo, ir lá identificar os pronomes, ir lá e classificar. Essa é a análise linguística, quer dizer, todo um avanço que eu acho que a gente já tinha construído nesses vamos dizer assim, nesse pós-PCNs, agora parece que a BNCC vem colocar em segundo plano, né? Então, não se quer mais tanto esse sujeito que saiba refletir criticamente sobre os empregos linguísticos, né, as escolhas linguísticas, sobre o seu interlocutor, o que meu texto como eu devo construir esse meu texto em função desse outro, né? Então, isso ele fica no segundo plano, fica bem ali escondidinho, né? Isso não é tão importante. Então, respondendo assim, eu vejo sim como um retrocesso. Márcia, você quer complementar? Eu concordo plenamente, é isso que eu quis dizer, não importa, nós chamávamos isso lá no início da década do novo milênio, na virada do milênio, como modernoso. Colocam-se as palavras como se fosse uma árvore de Natal, as palavras que são modernas, gênero do discurso, semioses, gêneros multimodais, e não é como a própria Terezinha falou, não é que tudo seja ruim, tanto que o livro mostra, isso que eu quero deixar muito, muito enfatizado, há aspectos assonantes muito positivos e aspectos dissonantes da teoria que nós defendemos, da perspectiva que nós analisamos. Mas, inclusive, por exemplo, o documento ele é bonito esteticamente, bem diagramado, ele é gostoso de você ler, você sabe, mas até que ponto nós conseguiremos fazer com que os nossos estudos sejam efetivos para tornar o sujeito crítico, que os letramentos sejam para as práticas sociais. Então, desde a alfabetização não se fala em prática, pode até se sugerir que fale em práticas sociais, mas efetivamente não se trabalha de forma, não se orienta o trabalho de forma a viabilizar as práticas sociais nesse sentido. Então, é um discurso que pode ser modernoso, que tem aspectos positivos, mas que é bastante falho em muitos aspectos. E que só que depende de nós, depende de como nós vamos trabalhar isso, depende dos educadores, depende dos professores, depende de nós, formadores de professores, depende de nós olharmos com essa criticidade. Então, ele é muito positivo, porque tem um documento para que nós olhemos e para que nós analisemos aspectos assonantes e dissonantes. E forças centrípetas e centrífugas sempre existirão. Perspectivas diferentes sempre existirão, graças a Deus, porque é isso que faz a graça. É isso que nos faz pensar. É isso que nos faz refletir. Se não tivesse alguém que dissesse o oposto do que eu digo, eu não refletiria sobre isso. Então, é preciso refletir. Que bom que estamos refletindo sobre isso. Ótimo, gurias. Eu acho que vocês fazem muito coerente com a perspectiva teórica, né, que vocês adotam. Vocês fazem uma análise do próprio documento como gênero do discurso, né? Vocês nos deram um belo exemplo durante as suas falas de como fazer uma análise a partir dessa perspectiva teórica, né? Porque é isso que vocês mostraram, né? Uma análise do documento como ele mesmo, sendo um gênero do discurso, né? Já passo a palavra para a Terezinha complementar, só aproveito para emendar e pedir para vocês abordarem também uma pergunta da Esther Braga. Ela colocou assim: seria um retrocesso trabalhar os multiletramentos, já que vocês tocaram nessa questão também dos multiletramentos? Não. Aqui que ela fala assim, ó, mas a BNCC traz o que é básico em termos de leitura, mas os currículos precisam trazer as habilidades mais avançadas da leitura. Eu concordo com ela, sabe, plenamente com isso.
Mas por exemplo, eu participei da construção de 2 currículos aqui na nossa região, né? Nós temos em Cascavel o currículo da MOP, que ele envolve 54 municípios aqui da região, e também do próprio município de Cascavel. O que você percebe? O currículo tem, sim, um espaço, principalmente na parte teórica, para ele se fundamentar de acordo com as concepções que o município quer assumir, enfim, tá? Mas quando você vai lá para os conteúdos e habilidades, você não tem muito espaço, não. Você tem que copiar da BNCC, que foi copiado para o documento do Estado, e agora você tem que copiar para o município. E aí, você lá no finalzinho das habilidades, das competências, lá você complementa, sabe? Você pode acrescentar 2, 3 palavras, eu acho que mais ali direcionando a questões de estratégias de como desenvolver aquele conteúdo do que qualquer outra coisa. Então, nós não temos muito espaço para mudar isso nos municípios, não. Por isso que ele é um documento normatizador, tá? Não é como os parâmetros, como o próprio nome já diz, é parâmetros, esse não é norma. Então, Esther, eu acho que onde que está o nosso espaço a partir desse documento? O espaço está na nossa formação, sabe? É isso que nós temos que garantir. Eu tenho um documento? Tenho, mas eu é que vou colocar esse documento em prática na sala de aula. Aí é que está o grande diferencial. É aí que eu posso fazer a diferença. Então, se eu estiver bem preparada para trabalhar, não importa se um documento seja um retrocesso, eu vou continuar avançando nas minhas reflexões, nas minhas práticas de leitura, de produção de texto, de análise linguística. Por quê? Porque eu já tenho uma formação que me impulsiona para frente, e não a retroceder. Eu acho que é isso que garante que a prática na sala de aula continue avançando. Agora, os documentos, os currículos, né, eles infelizmente não tiveram muito espaço, não. Tiveram alguns, mas não muito. Não sei se você quer complementar, Márcia, mas o Luiz Demétrio tinha colocado aqui, há um engessamento, né, ele diz, e sem dúvida nenhuma, né, como a Terezinha bem coloca, e isso é inerente também a qualquer documento, né, essa artificialidade, esse engessamento faz parte, né, de todos esses documentos institucionais, enfim, a questão é como a gente lidar com eles a partir daí e ver as potencialidades e o que a gente pode fazer, mas para isso a gente precisa ter uma formação sólida, né, e acreditar muito na formação que a gente teve, na formação dos alunos, né, que a gente acredita, e aí da porta da sala de aula para dentro é com o professor, né? Sim, eu concordo plenamente, sempre pensei assim, porque como a professora Terezinha disse, nós temos uma longa estrada de vida, de estudos, e já vimos muitas coisas, muitos documentos, e realmente depende de nós, é aquilo que eu falo, depende de nós, professores, em formação, formando inicialmente, formando continuadamente. Quer dizer, depende do nosso esforço. Eu sempre penso assim, o que eu posso melhorar? Não é um documento que me rege necessariamente na minha sala de aula, mas a minha concepção, o meu estudo, a minha produção, não é? Claro que dentro de um contexto sócio-histórico-cultural, mas depende de nós nos aprofundarmos nesse sentido. Então, o documento, ele é um norteador. É claro que ele engessa, é claro. Tudo que é uma força de poder, que é uma força vertical, não é horizontal, palavra na moda, né? É vertical mesmo. Então, ele vem para engessar, e isso é visto no próprio contexto de produção. Quer dizer, essa desestruturação do corpo da equipe que produziu o documento é um engessamento. Quer dizer, partiu-se de um diálogo, quando fizerem a leitura específica desse primeiro capítulo, poderão ver com muita propriedade a desconstrução dos fundamentos iniciais dos objetivos iniciais, foi desconstruído, como a professora Terezinha falou. Tanto que na terceira versão, na terceira versão foi considerada uma quarta versão
porque de tanta desconstrução. Então, sempre haverão essas forças axiológicas e cabe a nós sermos resistentes e talvez insurgentes, não é? Na nossa prática, na nossa praxis diária. Sem dúvida. Gente, eu vou selecionar mais uma ou duas perguntas e a gente vai, infelizmente, ter que se encaminhar para o final, porque já estamos a 1h40 com a live, com mais de 170 pessoas nos acompanhando ainda, o que nos deixa bastante felizes. É muito bom ver a interação aqui, estou vendo o nome de vários conhecidos, né, como vocês falaram, isso nos deixa bem, bem felizes poder estar aqui dialogando, né, com colegas, com pares, pensando as questões sobre a BNCC. Tem uma colocação da professora Grace Sampaio, que foi nossa supervisora no PIBID aqui, é professora da rede municipal. Que bom vê-la aqui, Grace. E a Grace diz, será que esse espaço é maior na construção dos PPPs nas escolas, né? Imagino que ela esteja falando desse maior espaço de atuação mesmo, né? Dos professores, enfim, dos profissionais. Isso que sim, viu? Eu acho que cabe agora, o que vai garantir, diríamos assim, o avanço na educação são as escolas, são os municípios, é o investimento na formação do professor, né? Os estados, com investimento na formação do professor. Nós temos um documento nacional, e depois, a partir daí, isso vai gerando, né, o documento estadual, municipal, e ainda vai para os PPPs nas escolas, né? Agora, é importante que cada professor tenha essa base, essa formação suficiente para compreender em que perspectiva ele pode avançar a partir dos documentos, né? E de que maneira ele vai redirecionar, planejar, levar isso para as suas ações na sala de aula, tá? Então, eu acho que é nesse sentido que nós podemos avançar. Até assim, quando eu digo, e concordo, né, com o que você perguntou antes, que o documento é um retrocesso, nós estamos falando do documento, do que está escrito nele, né? No que tem nele, na proposta que está nele. Agora, o avanço estará nas nossas ações. Que bom que nós temos um documento, isso eu acho que é uma questão positiva. A partir desse documento, de que maneira nós podemos implementar os PPPs? Né? De que maneira que nós podemos avançar? Eu acho que só o fato de trazer um espaço para as nossas discussões teóricas nos PPPs, né? Eu acho que já é uma questão de avanço, sim, e nós vamos ter um espaço significativo ali para crescer nessa perspectiva. Então, eu acredito muito nisso, mas volto a frisar, precisamos investir na formação do professor, seja ela inicial ou continuada. Está ali a base de tudo, né? Eu acho que os nossos cursos de licenciatura, eles têm que se reconfigurar nesse sentido. Começo a crítica pelos nossos próprios cursos, porque eu acho que também nós temos que sair desse lugar cômodo e repensar as nossas propostas, nossos PPPs, né? Pedagógicos ali, que organizam os nossos cursos, repensar todas as nossas licenciaturas, para a partir daí nós formarmos esse profissional já com uma boa bagagem, com uma boa leitura desse documento, que depois dará prosseguimento a esses estudos por meio da formação continuada. Então, um investimento, formação inicial e continuada, para que possa avançar, ter um processo significativo de compreensão e de mudança na prática docente, né? Eu penso assim. E relacionado a isso, meninas, tem também uma outra pergunta, que é da nossa colega, professora do curso de letras aqui do campus Chapecó, a professora Cláudia Finger. A Cláudia pergunta, os PCNs levaram mais de uma década para entrar na sala de aula e até nos currículos da graduação. Como é que vocês entendem isso em relação à base? Márcia, só estou eu falando aqui. Não, fique à vontade. Eu acho que é um processo mesmo, e veja, mas tem um aspecto bastante positivo, porque há toda uma preocupação, o próprio fato de estarmos discutindo isso aqui, com tantas pessoas que se mobilizaram para assistir essa discussão, nós temos recebido correntemente, desde o ano passado, solicitações para
atuarmos nas escolas, auxiliando os currículos, quer dizer, é algo bastante positivo que nós podemos discutir, e como falamos antes, depende de nós, e é claro que é um processo, e veja para os nossos PPCs dos nossos cursos, quanto tempo demoramos, não é, para efetivar um PPC, um projeto pedagógico de curso. Então, essas situações burocráticas são morosas mesmo, e é até interessante, porque pelo fato de ter um hiato temporal mais elástico, nós podemos cada vez mais pensar sobre essas situações, refletir mais, quer dizer, amadurecer. Quantas pessoas estão estudando sobre isso, e não, esse estudo que estamos fazendo, tem outros estudos anteriores, e as pessoas vão lendo cada vez mais, então esse ato talvez seja muito salutar, para que haja uma sedimentação, uma reflexão muito maior sobre isso. Eu vejo aqui meus colegas de outras áreas que estão aqui assistindo essa conversa, esse diálogo, quer dizer, é uma sementinha, nós estamos plantando, e depende de nós, eu só penso nisso, depende de nós, depende de cada um de nós, a pensarmos, refletirmos, auxiliarmos, compartilharmos conhecimento, discutirmos, fazermos mais atividades como essa, né, ouvirmos, e, por exemplo, recebermos, nós queremos que vocês leiam essa obra para nos dizerem também o que vocês pensam sobre isso. Então, isso é muito importante. Esse diálogo premente, é um diálogo e permanente, é dialógico. Então, eu acho até interessante que exista um tempo mais elástico para que nós possamos fomentar ainda mais as discussões e trabalharmos cada um compartilhando conhecimentos. Olha que interessante o que estamos fazendo hoje, quantas outras pessoas estão ouvindo e quantas outras pessoas discutirão sobre isso também. Então, é bem producente. Márcia, sem falar assim que, se nós pensarmos, né, os estudos bakhtinianos, eles iniciaram no Brasil na década de 80, né, vamos pensar assim, nós temos, principalmente a partir de Geraldi, nós temos ali, diríamos assim, um divisor nas discussões sobre a linguagem, né, a partir da década de 80. E até hoje ainda, nós temos muitas incompreensões a esse respeito, né, quantas coisas ainda precisam ser debatidas, estudadas para serem compreendidas, né, a questão dos gêneros, por exemplo, quantos que se entende ainda que se trabalha com gêneros, apenas a sua composição já está ótimo, não precisa falar de mais nada, né? Então, por isso que eu acho que é lento, mas todo o processo ele é lento, demanda de muitas indas e vindas, muitas leituras, muitos estudos, muitas discussões. O importante é nós estarmos abertos para isso, né? Por isso que eu parabenizo a todos que participaram, estão participando aqui conosco. Muitas perguntas vão ficar sem ser respondidas aí, mas se alguém quiser entrar em contato conosco para depois a gente continuar essa conversa, fiquem à vontade, né? Eu acho que é legal, a gente pode continuar conversando. E como a Márcia bem colocou, acho que a Márcia colocou uma questão muito interessante. Essa é a nossa verdade, a verdade do grupo, necessariamente não tem que ser a sua verdade, você não tem que concordar conosco. Que legal ter esse espaço para debate, né? Que bom que há também, o próprio Bakhtin dizia, né? Que bom que o diálogo nem sempre é harmonioso, né? O diálogo nem sempre é harmonioso. Então, eu acho que o debate ele só fomenta mais a aprendizagem mesmo e a compreensão, enfim, aprofunda os nossos conhecimentos. Infelizmente, o tempo é curto, né, para a gente dar conta de tudo, explorar, aprofundar, né, como vocês disseram. Para quem perguntou, assim, teve uma pergunta também sobre oralidade, enfim, a Márcia tinha pontuado alguma questão. Então, como a Márcia tentou explicar, né, a obra tem vários capítulos, cada um deles dá enfoque para uma dessas práticas, né, em se tratando da língua portuguesa. Então, vocês têm lá discussões sobre a prática de leitura, né, como é que isso está na BNCC, enfim,
enfim, dissonâncias ou não, né, em relação à concepção dialógica da linguagem, sobre a prática da oralidade, análise linguística, produção de texto. Alguém perguntou sobre uma discussão mais relacionada à educação infantil, o segundo capítulo é sobre a alfabetização. Então, dá esse panorama geral, né? Claro que até pela extensão de cada capítulo, assim como, né, as organizadoras também nos disseram, não dá às vezes para aprofundar tudo, mas eu acho que para quem quer conhecer mais sobre a BNCC, especialmente a de língua portuguesa, esses capítulos são primordiais, e especialmente ressalto, né, de novo, porque li já 3 vezes e leria outras, aquele primeiro capítulo, iniciou a nossa conversa na live sobre as condições de produção do documento, é muito esclarecedor, né, para a gente que está de fora, assim, que ouve falar, mas, enfim, esse traçado que a Terezinha Bonini faz naquele capítulo, né, situando essas diferentes versões, as equipes que trabalharam, enfim, faz a gente refletir sobre essas questões que estão por trás mesmo de um projeto político, ideológico, né, que dá sustentação para a base. E a gente precisa, se a gente quer entender o documento de forma crítica, a gente precisa olhar para as condições de produção, sem dúvida nenhuma, né. Então, para finalizar, gente, antes só de passar para as colegas, para elas ficarem à vontade e fazer seus apontamentos finais, eu gostaria de dizer para quem está perguntando sobre declaração, quem é aluno do curso de letras da UFFS, por favor, entre em contato com o centro acadêmico, né, o centro acadêmico do seu campus, do curso de letras do seu campus, que eles vão emitir declaração. Quem é público externo, pessoal, e precisar de alguma declaração para comprovar, né, professores da rede, colegas de outras instituições, vocês podem mandar para o meu e-mail, aline.daga@uffs.edu.br, vou colocar aqui no chat, e a gente pode emitir, né, o Centro de Línguas do Campus Realeza também, que está envolvido na organização, a professora Márcia pode emitir declaração, tá? A gente faz isso sem problemas nenhum. Só peço a paciência de vocês, se foram muitos os pedidos, ao longo da semana a gente vai dando conta e vai respondendo, para que todo mundo seja atendido nesse sentido, tá? Alguns falaram se teria sorteio de livro, não pensamos sobre isso, fica para uma próxima, né? Fica para uma próxima, quem sabe a gente planeja uma outra discussão, uma outra live e a gente sorteia um livro, quem sabe. Então, deixo a palavra com vocês, vou começar com a professora Terezinha. Fique à vontade, Terezinha, para os seus apontamentos finais. Eu quero agradecer, primeiramente, a Aline, pela oportunidade que você está nos dando, né, de conversarmos um pouquinho sobre esse trabalho, porque isso é muito rico, sabe? Às vezes você tem um trabalho enorme, né, como foi para produzir um livro, escrever esses capítulos, e às vezes não tem aquele alcance que a gente gostaria que tivesse, né? Então, eu agradeço muito a oportunidade que você está dando, agradeço a companhia da Márcia, a parceria. A Márcia tem sido minha parceira constante ali nos últimos 2 anos, né? A gente tem trabalhado muito, né, Márcia? E desenvolvido muitas atividades. E aproveito também para agradecer os colegas, né, autores, que a Márcia já mencionou o nome de todos que participaram dessa produção. Eu vi que tem vários deles aqui, eu vi que está a Cristiane está aqui, a Cristiane Ângelo, que ela é a autora de um dos capítulos, o Rodrigo. Eu não consegui ver muita coisa aqui, porque a gente fica aqui concentrada na fala e não vê todo mundo, né? Mas muito obrigada a todos os que colaboraram, todos os autores que participaram, os meus orientandos, os participantes aí do Observatório da Educação, enfim. E aí, como eu disse antes, me coloco à disposição para estender esse diálogo aí, se for necessário, né? A gente pode continuar essa conversa em um outro momento, numa outra live, enfim, eu acho que é sempre muito produtivo ter essa oportunidade de conversarmos. Muito, muito obrigada mesmo a todos os que participaram. Eu vi que tem gente até de Tocantins aqui, gente, fiquei assim feliz da vida, pessoal do Rio Grande, de Goiás, tem pessoas do Brasil inteiro aqui conosco, sem falar os nossos colegas, tem os nossos orientandos, nossos alunos aqui. Muito, muito obrigada a todos pela participação.
Muito bem, foi uma alegria estar com vocês. Para quem me conhece, sabe que eu sou muito feliz quando encontro meus colegas queridos. E gostaria de dizer que esse livro é muito legal, muito rico. Eu parabenizo novamente nossos parceiros de estrada, de escrita. São fantásticos, pessoas extremamente responsáveis, estudiosas. É uma riqueza rever cada um dos textos, assim, é muito bom, tem muitas informações, vale a pena ler todo. Eu já, como a professora Aline, a professora Terezinha, eu já li várias vezes e cada vez fico mais entusiasmada com esses estudos. E complementando aquela pergunta que foi feita sobre vale a pena trabalhar com os gêneros multimodais, tanto vale que nós estamos pensando no próximo livro, que é Gêneros Digitais na BNCC, então vale muito a pena. A nossa preocupação é como trabalhar. Então, nesse livro que nós estamos organizando, nesse estudo que nós queremos que se torne um livro também, nós estamos organizando os capítulos pensando nos gêneros digitais que foram preconizados pela BNCC, partindo do contexto de produção real, que são os nossos professores, trabalhando com os nossos professores, com os professores que trabalham o texto real em sala de aula, e são propostas bem bacanas, em que nós aproximamos a análise dialógica do discurso com a pedagogia histórico-crítica, que é muito legal também, que é assonante, é muito legal também. Então, meu muito obrigado a vocês. É um privilégio estar com vocês aqui. Espero que esse momento se repita em outras oportunidades, porque eu adorei. Muito bom. Um beijo no coração de todo mundo. Obrigada pela escuta. Aline, estão pedindo o nosso e-mail. Você poderia disponibilizar? Sim, pode deixar que daqui a pouco eu já coloco no chat aqui para todo mundo. Eu não encontrei aqui como entrar em diálogo aqui com o grupo, então acho que você poderia disponibilizar para eles. Infelizmente, as professoras não estão conseguindo responder o chat, mas depois eu respondo sim, para quem perguntou, e a gente disponibiliza o e-mail, ou se não, as pessoas também pesquisando, né, nas redes, creio que seja fácil também de encontrar o e-mail da professora Terezinha e da professora Márcia, tá, pessoal? Então, para fechar, né, infelizmente o tempo é curto, foi nossa primeira experiência, né, minha também, assim, né, nos desafiamos a fazer uma live, utilizar outra plataforma, YouTube, mas espero que vocês tenham conseguido acompanhar, que não tenha travado, né, e que vocês tenham gostado, assim, fico bem feliz de a ideia inicial ter dado muito certo, muito além do que eu pensava, esse alcance, tem pessoas, né, colocando aqui de onde são, de vários lugares mesmo do Brasil, e é uma porta de diálogo que se abriu, né, com a Terezinha, ainda mais com a Márcia, e fico bem feliz. Muito obrigada mesmo, foram excelentes contribuições. O livro é ótimo, né, como eu falei, a ideia também foi trazer um pouquinho a partir do momento que eu tive contato com a obra organizada por vocês. Então, um beijo grande a todos, obrigada pela atenção, por esses momentos de compartilhamento. Ficamos bem felizes. Obrigada e até uma próxima. Beijos, tchau. Obrigada, Aline. Um beijão. Obrigada, minha querida. Obrigada, menininhas. Ai, que bom compartilhar com vocês. Bom descanso. Para você também, Tere. Beijo. Obrigada.